Bom dia, amadas, graça e paz a todas vocês. Vamos lá aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje muito bom, né? Eu tenho 2 devocionais que eu olho toda manhã e hoje é tão maravilhoso, né? Que eles se complementam, né? Muito bom. Então, gostaria de falar sobre isso com vocês. O primeiro fala sobre consequências. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Essa passagem está em Lucas 15, do 17 ao 18, né? No Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola do filho pródigo, que tomou posse da sua herança antes do tempo e saiu da casa do seu pai. Olha que coisa interessante, né? Aqui fala que a herança era dele, mas ele pegou essa herança antes do tempo. Quanto de nós fazemos isso, né? Chegamos na presença de Deus, achamos que tá tudo certo, né? Deus é o meu pai, ele é dono do ouro, da prata, né? Deus é que vai à minha frente. Só que aí a gente não espera, a gente não pergunta para Deus qual tempo nós estamos, quando o Senhor quer que nós façamos as coisas. Então a gente tem uma herança enorme vindo de Jesus Cristo. Ele conquistou isso para nós na cruz. Em primeiro lugar, a nossa salvação, para que a gente pudesse ter vida eterna, mas ele fala também que na nossa vida terrena aqui, nós teremos uma vida e uma vida em abundância. Mas essa abundância seria como? É receber a herança dele nessa terra. Mas essa herança, ela vai muito além daquilo que a gente acha que é. Então, olha lá, ele recebeu a herança antes do tempo. Por isso, né, ele se deu tão mal. Ele pegou algo, se ele tivesse esperado, com certeza, né, essa herança tinha feito muito mais bem para ele não tinha perdido ela toda. Então, hoje eu penso assim, Senhor, qual é a herança que o Senhor está me dando hoje, né, para que eu use dela hoje, porque o Senhor me deu, mas não que eu estou querendo que antecipe essa herança. E pior, fala que ele saiu da casa de seu pai. Então ele saiu da presença de Deus e aí ele teve que colher o que ele colheu, né? Então é o que acontece na nossa vida. Pegamos essa herança, já saímos correndo com aquilo que o Senhor nos fala, mas não perguntamos, Senhor, é para gastar isso agora, é para usar isso agora? E não sair da presença do Pai, continuar perguntando até que o Senhor fala, ó, use, faça, né, que eu vou te direcionar. No decorrer da história, acompanhamos as dificuldades que aquele rapaz enfrentou por levar uma vida desregrada. Ele ficou falido, frustrado, imundo e faminto, e percebeu a insensatez de suas atitudes e regressou ao lar em busca do perdão e reconciliação. Então, ele teve que passar por situações que ele não precisaria ter passado para que ele pudesse voltar à presença do Pai. Olha só, a herança não foi dada para ele novamente. Se perdeu, não tinha mais o que fazer. Ele perdeu a herança, mas o que era mais precioso era estar na presença do Pai, era voltar para a casa do Pai. Então, às vezes, o que acontece? A gente perde tudo que a gente tem que perder porque usamos de um lado ruim, não foi a hora que Deus mandou, mas a gente sempre tem isso na nossa mente, nós temos para onde voltar. Então, melhor do que ter para onde voltar é nunca sair de lá, da presença do nosso Deus. E o que ele entendeu? Que ele precisava pedir perdão e se reconciliar. E foi isso que Jesus fez exatamente por nós, né? Ele nos liberou já esse perdão. Ele liberou que a gente se reconcilie com o nosso Pai. Então, que a gente possa parar no dia de hoje e falar, Senhor, tem algo que eu preciso pedir perdão pro Senhor? Porque aqui fala, ó, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Então, pecamos contra o céu quando fazemos mau uso da herança que o Senhor está nos dando. Então, em primeiro lugar, se arrepender diante de Deus, pedir perdão. Né? E a palavra do Senhor fala isso, né? Quando nós nos arrependemos pedindo perdão, Deus é fiel para nos perdoar. E mais, Jesus é essa reconciliação. Jesus nos reconciliou com o Pai. Então, que a gente possa
fazer o mais rápido possível. Se nós estivermos longe do Pai, da casa do Pai, vamos nos reconciliar com o Senhor através da vida de Jesus Cristo. Vamos nos arrepender e vamos estar junto com o Paizinho que está nos esperando com alegria, né? Se vocês lerem essa passagem lá, vocês vão ver que quando, né, um dos empregados desse pai avistou, falou, olha, tá vindo ali. Esse pai já se alegrou, foi ao encontro do filho, já mandou preparar, né, o banquete, novas vestes para ele. Olha só o coração do nosso Deus. Gente, eu vejo assim, como que a gente pode sair da presença desse Deus, onde nós já temos uma mesa preparada, um banquete preparado, onde nós podemos nos assentar hoje como filhos, e a gente querer ir fazer o que não é para fazer. E o Senhor está ali, ó, vem, eu amo a vida de vocês porque vocês são meus filhos. Eu tenho ouvido muito nesses dias e eu creio e eu profetizo essa palavra, que os filhos pródigos irão voltar para sua casa. Eu creio nisso, que na nossa geração, né, no meio do nosso país, no meio da nossa nação e de outras nações, eu tenho orado por isso, para que os filhos voltem para a casa dos seus pais, voltem para esse banquete que o Senhor tem para as nossas vidas, que em nome de Jesus eles comecem a se sentir realmente falidos, frustrados, imundos e famintos pela presença de Deus, que eles anseiem estar na mesa com o Pai novamente, e eu profetizo isso, filhos pródigos voltarão para a mesa do Pai, em nome de Jesus, porque é desejo do nosso Pai que esses filhos voltem. Amém? Por meio dessa parábola, Jesus nos revela que o Pai Celestial está sempre disposto a receber de volta em sua presença aqueles que um dia se afastaram. Então, isso é claro, o Senhor quer receber de volta, né? Só que a gente não pode usar o pecado, o afastamento, para falar assim, olha, o Senhor está falando que Ele vai me receber de volta, então eu vou até ali um pouquinho, vou pecar um pouquinho, daqui a pouco eu volto, porque Ele está sempre de braços abertos para me receber. Não, né? A palavra do Senhor já fala isso. A lei não foi criada para que eu descumprisse ela. Porque, né, eu tenho que andar na presença do Senhor. Eu já sei o que é a presença do Senhor. Então, a gente não vai se afastar dessa presença. Mas, para além dessa passagem, levantou um questionamento. Mas, para além dessa passagem, eu levanto um questionamento. Se o filho pródigo tivesse sido ajudado enquanto estava fora de casa? Olha a pergunta. E se esse filho pródigo tivesse sido ajudado? Se não enfrentasse tantas decepções, provavelmente levaria muito mais tempo para reconhecer o seu erro. É isso que a gente fala. Existem pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, em quais aquela dificuldade vai trazer ele para a presença do Pai novamente. E às vezes a gente, com essa mania de querer ser Deus do outro, de querer ajudar, né? Lembro de uma passagem, né, que o pastor Rubão ainda falava, que às vezes a pessoa está no deserto e a gente vai lá e leva um copo de água para ele. E peraí, o Senhor está falando, olha, deixa ele aqui, eu vou cuidar dele. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que perguntar para Deus, Senhor, eu devo ou não devo ajudar nesse momento? Assim a gente fala, né, que a nossa fé sem obras não vale nada. E que obras sem fé também não vale nada. E o que acontece? Mas se o nosso Deus está ali, às vezes ele fala, olha, deixa ali, não vai lá agora, porque eu sei o que eu vou fazer um milagre. E às vezes a gente vai pôr a mão. Eu falei isso uma vez para minha mãe, para os meus irmãos. Eu falei, olha, eu não posso ser o Deus da família de vocês. Vocês querem que eu seja, mas eu não vou ser. Eu não vou tomar esse lugar. Porque eles tinham muito problema com a parte financeira, né? E sempre ajudando, tirando, correndo de um canto para o outro, tentando ajudar. Até que o dia que o Senhor falou para mim, olha, você quer ser o Deus da vida deles? Eu falei, não. E eu falei isso para eles. Momentaneamente ficaram muito revoltados, bravos, mas depois entenderam e aprenderam a se virar. Consequentemente, a minha vida não ficou aliançada deles, né? Então, olha só como que é isso, né? Então, perguntar, Senhor, eu ouvi isso dessa pessoa, como eu aconselho ela? Como eu coloco a tua palavra? Ou eu me calo e deixo o Senhor falar diretamente com ela? Essa é a posição nossa. Como isso? Gostaria de lhe dar um conselho nesse devocional. Às vezes, para ajudarmos algumas pessoas verdadeiramente, temos de deixá-las sofrer as consequências de seus atos.
tem consequência. Então, quer dizer, você fez um ato, né? Você tem a consequência daquilo. São as sementes. Aquilo que nós semeamos, certamente nós vamos colher. Então, às vezes, a pessoa semeia coisa errada e a gente vai lá, ai, vou ajudar mais uma vez, mais uma vez. Não, não é assim. Gente, eu tenho, assim, colhido sementes que eu semeei, eu e meu esposo lá atrás, na vida da Juliana, né? A Juliana começou a trabalhar em janeiro, né? E a gente vê hoje a responsabilidade que essa menina tem em lidar com a parte financeira dela. É inacreditável, porque nós semeamos isso na vidinha dela, ensinamos desde pequenininha o que tinha valor, o que não tinha valor, a guardar o dinheiro, a não ficar usando cartão de crédito. Olha só que coisa linda. Tá colhendo a semente. Então tem pessoas que precisam colher dos seus atos para que eles possam realmente se voltar para a presença do Pai. Você já se desgastou tentando auxiliar uma amiga ou algum conhecido e percebeu que, mesmo insistindo, não enxergava melhora? Às vezes é isso que acontece, a gente insiste, a gente ajuda um, dois, três, e passa anos, você continua vendo a pessoa na mesma situação e fazendo os mesmos pedidos, falando as mesmas coisas, né? Tem uma pessoa que eu conheço há anos, mais de 15, 16 anos, e é a mesma história, sempre ali pedindo, pedindo, falando da vida que é muito ruim, que ela crê em Deus, mas que a vida é muito ruim, muito difícil. E é a mesma coisa, são anos na mesma coisa, né? Então não tem o que a gente fazer. Se por um lado precisamos estar sempre dispostas a ser suporte para os outros, por outro é importante compreendermos o tempo de nos afastarmos. Foi o que eu ministrei para as crianças, né? No Dia das Crianças. Há tempo para todas as coisas. Então, há tempo de ser suporte e há tempo de nos afastarmos. Obedecer a Deus é a melhor coisa, a melhor situação. Momentaneamente as pessoas podem virar a cara, podem achar que nós estamos errados, mas se nós continuarmos firmes naquilo que o Senhor nos direcionou, o Senhor vai abençoar essa vida, vai fazer com que ela cresça, amadureça e, consequentemente, também isso vai respingar na nossa vida. O Senhor sabe que nós estamos sendo obedientes e a graça do Senhor também vai ser derramada sobre as nossas vidas por obediência, porque quando amamos, obedecemos. Então, só fazemos porque amamos o nosso Deus. Infelizmente, muitos só aprenderam a lição ao colherem os frutos de suas escolhas. Semeou, vai colher. O que a gente pode fazer? Às vezes, né, vamos chegar e falar assim, quem mandou você semear? Agora você está colhendo. Na verdade, a palavra de Deus, ele nos ensina a não ensinar dessa maneira, né? Simplesmente chegar e falar, olha, daqui para frente as colheitas, você pode mudar as colheitas, mudando a sua semente. Consequentemente, até agora, você vai ter que colher aquelas coisas que você semeou. E mesmo você mudando de direção agora, semeando novas sementes, ainda vai ter colheitas que você vai colher do que você semeou ainda. Então, tá bom, a partir de hoje vou começar a lançar só sementes boas. Peraí, ainda tem ainda a colheita. Então, comece hoje sim a semear sementes boas para ter uma boa colheita. Colha ainda daquela safra que você semeou, em nome de Jesus, glorificando o nome do Pai, mas saiba que daqui para frente uma nova colheita vai chegar para a glória de Deus. Por isso, não tente controlar os que estão ao seu redor, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Querer controlar tudo, a gente tem muito isso dentro da nossa família, porque queremos controlar os nossos filhos, o nosso marido, a nossa vida. Peraí, vamos acordar. Quando a gente confessa a Jesus como o Senhor, Ele é Senhor da nossa vida. Não mais nós não podemos ficar fazendo essas coisas. Cuide, é o que o Senhor fala pra gente, cuide, aconselhe e interceda pelas vidas deles. Mas lembre-se de que a dor também pode ser uma boa professora. Então vamos sentar hoje e falar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu cuide? Onde o Senhor quer que eu aconselhe? Interceder por quais vidas? E falando, Senhor, faz a tua vontade e não a minha, porque só tu és Deus. Olha que coisa maravilhosa que a gente aprende, né? Que
tudo a gente tem que conversar com o nosso pai. Gente, hoje é tudo, tudo. Não tem como não conversar com o pai. Eu tava falando esses dias com umas irmãs, né? Aqui em casa tem um pé de chuchu e eu sempre puxava os ramos para vir para a cerca onde eles ficam tudo penduradinhos, né? E eu puxava esse chuchu para vir para cá. Um certo tempo ele veio para ramar, né? Para essa cerca. E esse ano não, há uns meses para trás, parou, estava muito quente, ele secou. Eu regava ele e tudo, mas ele estava sequinho. De repente, ele começou novamente a dar ramos, né? Para quem sabe, chuchu, ele tem uns, é tão bonitinho, tipo uns cabelinhos enrolados, né? Que eles agarram em qualquer lugar para eles continuar crescendo. E esses ramos começaram a subir para o lado contrário. E eu não queria que subisse por causa que existe mais mato, né? Nesse lugar, espinhos, às vezes é difícil de colher ali. E eu puxava os ramos para cá. Uns até chegaram a vir, mas a maioria foi para o outro lado contrário. Gente, é lindo de se ver. Depois eu vou mostrar para vocês, tirar a foto. O ramo subiu em uma árvore, né? E tem um chuchu lá naquele alto. Aí olhando para aquilo, o Senhor falou assim: "Tá vendo? Você não tá no controle de tudo. Eu controlo do jeito que eu quero e vai dar fruto como eu quero." E aí o que acontece? A gente se chora, se derrama diante de Deus, né? Vou mostrar o chuchu para vocês aonde tá depois. Mas é isso, quando a gente tem essa intimidade, essa comunhão com Deus, é falando nos mínimos detalhes. Esses dias atrás também, fazendo comida, eu comecei a queimar, 3 vezes eu queimei os meus dedos. Peraí, eu falei assim, peraí, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa? E o Senhor falou assim, tome cuidado com algumas proximidades, pois elas podem te queimar. Eu falei, ai, Senhor, aleluia, como isso é bom. Então, o nosso Deus, ele não é só agora nessa mesa de manhã ou o horário que você consiga fazer o seu devocional. Ele é no seu dia inteiro, nos mínimos detalhes, você pode ver a mão de Deus. Esse é o nosso Deus amado. Então, esse foi um devocional, né, de que nós não devemos mesmo cuidar, pôr a mão, né, naquele que ainda precisa colher. E aí eu fui abrir o outro devocional e ele fala assim, convites oportunos. Pois mesmo que vocês tenham milhares de babás espirituais em Cristo, dizendo o que fazer ou corrigindo seus erros, não tem muitos pais. Né? Essa tradução é TPT, chama, e está em 1 Coríntios 4:15. É muito interessante. Ela fala assim, essa tradução para a passagem de 1 Coríntios 4:15 me marcou, pois traz uma linguagem expressiva ao usar a analogia da babá, especialmente em uma geração como a nossa. Uma babá é alguém que contratada para exercer um trabalho, já um pai e uma mãe têm um vínculo profundo com a criança. Eles a geraram e carregam a responsabilidade pelo legado da família. Olha que lindo a interpretação que é feita através de uma nova tradução, né? Então, babá é isso, é uma pessoa que a gente contrata e ela não tem nada a ver com aquela criança. Ela vai fazer o trabalho dela, que é deixar a criança limpa, dar alimentação, né, cuidar para que a criança não se machuque, mas a responsabilidade de nós pais que geramos, né, e nós carregamos essa responsabilidade de quê? De passar os ensinamentos da palavra, de educar, formar caráter, né? Porque nós temos que deixar um legado para a nossa família. Então, olha só, voltamos à casa do Pai. É ali que nós vamos fazer com que esses filhos cresçam e entendam que existem vínculos que nós, ao longo da nossa vida, nós criamos. Vamos criar vínculos com pessoas de fora, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como o filho pródigo foi, gastou a sua herança com pessoas que ele se vinculou, ou nós vamos ter alianças, ter vínculos com pessoas que realmente têm o mesmo pai que nós temos. Isso me leva de volta a Moisés, que agiu como um verdadeiro pai espiritual. Olha só do que nós vamos falar aqui. Primeiro falamos de um pai
terreno, o pai que esperava o filho pródigo voltar para casa, e agora nós vamos falar de um pai espiritual. Ele não apenas instruiu Josué, então Moisés, ele não apenas só instruiu Josué, como também o levou para onde a glória de Deus se manifestaria. Ele disse: Eu vou subir ao monte para encontrar o Senhor, e eu quero você comigo. Moisés poderia subir sozinho, porém escolheu oportunizar a Josué algo maior do que uma batalha, uma experiência transformadora por Deus. Gente, olha que coisa mais linda! Nós podemos levar os nossos filhos, tanto os filhos naturais quanto os filhos espirituais, a muito mais do que só ensinamentos, só correção, só direção. Nós podemos levá-los a ter uma vida transformadora, sendo que somos pais espirituais, tanto dos naturais, filhos gerados por nós mesmos, quanto os espirituais gerados pelas mãos de Deus. Olha que coisa linda, a gente pode levar pessoas a ter essa intimidade com o nosso Pai verdadeiro, único, soberano, fazer com que essas pessoas também reconheçam Ele como Pai e mais, nós podemos cuidar desses filhos que são filhos de Deus e filhos espirituais nossos. Eu me lembro de uma madrugada quando a Vitória tinha uns 8 anos em que estava orando e o Senhor falou comigo: leve sua filha com você. Então fomos orar juntas e quando terminamos ela me disse: mãe, nunca mais me deixe fora disso. Ela viu, participou, chorou e ela foi ao monte comigo. Olha só o que nós podemos fazer com os nossos filhos, né? A gente tem que trazer para perto, a gente tem que mostrar para os nossos filhos o que nós estamos vivendo. Uma vez não, comentando com outras pessoas, eu falo assim: olha, orem junto com seus filhos. Orem e demonstrem que vocês também falham, que vocês têm pedidos a fazer a Deus Pai. Para quê? Para que os filhos aprendam que a nossa dependência é totalmente do nosso Deus Pai. Então, se a gente mostra para os nossos filhos, tanto os naturais quanto os espirituais, não, Deus é bom, você vai conseguir, tá tudo certo. Tá no controle, mas Deus é o soberano, nós somos falhos. Então, nós precisamos viver nessa dependência e mostrar para os nossos filhos que eles também precisam buscar essa maior herança terrena que nós possamos deixar para os nossos filhos, naturais ou espirituais. Essa é a maior herança, o legado de passar e falar assim: olha, vá sempre para a presença do Pai. Lá é o melhor lugar para você estar. É lá que você vai receber tudo que você precisa. E quando nós ensinamos isso aos nossos filhos, isso é maravilhoso, né? Que possamos sempre olhar para o discipulado. Deus está falando muito nesses dias sobre discipulado. Prestem atenção nessa palavra, guardem, grifem, anotem, pendurem nos lugares. Discipulado. Nós precisamos discipular filhos naturais, filhos espirituais, casais, mulheres, homens. Nós precisamos. E o que é o discipulado? É estar junto, intimidade, comunhão, lendo a palavra, ensinando a palavra e fazendo discípulos de quem? De Jesus. Eu não vou fazer discípulos da Andréia, não vou fazer discípulos de Pastor Jeff, eu vou fazer discípulos de Jesus. Isso se torna um legado que vai passando de um para o outro. Hoje eu faço discipulado. Lá na frente, quem eu estou discipulando hoje vai discipular outros. É isso que o Senhor falou. Ide e fazer discípulos. Que possamos sempre olhar para o discipulado e entender que esta geração precisa de pais espirituais, né? A gente cai na mediocridade de ficar, essa é a geração Z, essa é a geração lesada, essa é a geração que está lá nas mídias, nas redes sociais. Peraí, a nossa boca, ela tem o dom de profetizar vida. Então, essa geração não é essa geração que estão falando, porque nós, pais espirituais, vamos tomar posicionamento em relação a esses jovens. Eu tive sonhos, muitos sonhos, sobre faxina, sobre limpeza, cada hora num lugar, cada hora uma coisa, e eu falei: Senhor, por que eu tô tendo esses sonhos? O Senhor falou assim: olha, porque existem lugares sujos,
onde vocês não querem entrar e limpar, não estão disponíveis a limpar a vida desses jovens que eu estou colocando na vida de vocês. Entre, se achegue, vocês têm o legado de serem pais espirituais dessa geração. Então, se eles não têm pais naturais que estão dentro da igreja e que estão os ensinando, deixando um legado para ele, entre vocês e façam a faxina que é necessário ser feita. Tome esse lugar na brecha e tome essa geração como filhos espirituais de vocês e façam por eles o que eu estou fazendo por vocês. Eu falei, Senhor, amém, aleluia, porque onde está fedido, desarrumado, podre, raramente alguém quer ir. Raramente que alguém quer fazer discipulado e cuidar daquele que é casca grossa. Mas Deus fala, olha, se eu estou te chamando, é porque eu vou te capacitar. O que cabe a você é obedecer por amor a mim, o seu Pai. Homens e mulheres dispostos a cuidar com envolvimento, amor e entrega. Será que nós estamos fazendo isso? Se envolvendo? Cuidando com amor, nos entregando? Será? Nossa, mas eu vou perder tempo. Que tempo? O tempo que pertence a Deus? Não a nós? Um tempo que é ganho na presença do Senhor? Um tempo de entrega pelas coisas do reino? Se nós não temos hoje um tempo, eu tinha um irmão que falava sempre para mim assim, eu falava, e irmão, você tem tempo tal dia? Ele falava, eu não tenho tempo tal dia. Eu peço para Deus o tempo e eu faço esse tempo acontecer na mão de Deus. Senhor, eu não tenho tempo, mas eu desejo ter tempo para isso. Então, reorganiza a minha agenda, Senhor. Faz a tua vontade. Põe na tua agenda o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer daqui a um mês. Põe na tua agenda que eu vou fazer. Levemos nossos filhos naturais ou espirituais aos montes, aos locais de oração. Olha lá para onde nós temos que levar os nossos filhos, né? A locais de oração, ensiná-los a porem em prática a oração, lugares de revelação, de transformação. É esse legado, é essa herança que devemos passar aos nossos filhos. De onde você não desce de mãos vazias, mas com a presença de Deus no coração e na mente. Então, quando vamos para esse lugar, passamos isso para os nossos filhos espirituais, o Senhor fala que nós não vamos voltar de mãos vazias. Tanto Ele vai nos encher com a sua presença no nosso coração e na nossa mente. Olha que coisa maravilhosa, que promessa linda! Né? Isso em Filipenses 4:6 fala isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas entrai com orações e súplicas e ações de graça, e o Deus vai trazer a paz que excede todo entendimento. E se há algo para pensar, pense em coisas boas, em coisas puras, em coisas dignas, porque o seu coração e sua mente vai ser guardado pelas mãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que promessa o Senhor nos dá. É bom demais, não é? Vamos continuar meditando nessa palavra o dia todo e glorificando o nome do Senhor, amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua direção, Senhor, que faz com que a gente entenda e reconheça qual é o caminho que o Senhor quer que nós tomamos, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa mesmo, Senhor, nos direcionar, Senhor, sobre a vida de outras pessoas, sobre as nossas vidas, sobre os filhos naturais, sobre os filhos espirituais, Senhor Deus, nos guia, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor, que a Tua herança seja derramada sobre a vida de cada um de nós, Senhor, e passando de geração em geração, Senhor. Pai, obrigado pelas sementes novas que o Senhor tem dado nas nossas mãos, que possamos semear, Senhor, para ao longo do tempo, no tempo do Senhor, o tempo Cronos, Senhor, que é o Senhor, Pai, o tempo Kairos, que é do Senhor, Pai, não Cronos, tempo Kairos, que é do Senhor, Senhor, que venha ser feito essa colheita na nossa vida, Senhor Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a colher, Senhor, as consequências de semeaduras que não foram tão boas, que não foram feitas na Tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, daqui para frente, pegar
das mãos do Senhor e semear, Senhor, e regar e cuidar, Senhor Deus, e que cada raminho vá crescendo, cada folha vá saindo, Senhor, cada flor, Senhor, venha ser um bom perfume ao Senhor, Pai, até que o fruto venha, Pai, e que todos vejam, Senhor, que nós recebemos uma herança, Senhor, porque somos co-herdeiros com o Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos envia até nós, Senhor Deus, aqueles que o Senhor deseja, que nós discipulamos, Senhor Deus, que nós entregamos diante do teu altar, Senhor, para que de geração em geração, Senhor, essas pessoas, Senhor, levem o teu legado, levem o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre essa geração Z, Senhor, que isso caia por terra, Senhor. Declaramos uma geração A, Senhor, uma geração de verdadeiros adoradores, Senhor, prostrados e rendidos aos teus pés. Colocamos os nossos filhos naturais, os nossos filhos espirituais, Senhor, e entregamos eles diante do teu altar e declaramos que nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós geramos filhos, Senhor, para povoar o céu e para glorificar o teu nome nesta vida, nesta nação, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.